Glória a Deus. Dá um grau menor aí, vou usar esse aqui, tá? Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11. Estava meditando a palavra do Senhor. Deus me trouxe uma palavra para ministrar a igreja nessa noite. Agora, durante o louvor, já tinha outro texto para pregar. Deus fez uma mudança. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 21 diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Vou ler novamente. Senhor, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Amém? Às vezes a gente não compreende os planos de Deus. Às vezes não. Quase sempre. Dificilmente a gente entende a mente do Senhor. Dificilmente a gente entende os porquês da vida. Normalmente a gente é pego em diversas situações, questionando a Deus, perguntando ao Senhor: por que, Senhor? Não sei se já aconteceu isso com você. Acontece comigo pelo menos 7 dias na semana. Por que, Deus? Porque de muitas coisas, não só na nossa vida pessoal, quando a gente olha no nosso dia a dia, na nossa própria vida. Porque se a gente olha também para o lado de fora, as outras pessoas, a gente vê tantas notícias desastrosas, horríveis acontecendo no mundo, né? Inocentes sendo mortos, uma destruição muito grande. E a gente pergunta, eu pergunto, Deus, por quê? Tanta discórdia, famílias que tem tudo para dar certo, casamentos se desfazendo. Por quê, Senhor? Pelo menos já aconteceu isso comigo inúmeras vezes. E há aqueles dias, parece aquelas épocas da nossa vida, que esses questionamentos aumentam ainda mais. Talvez pelo momento que nós vivemos, pelo dia que passamos, ou pela semana que nós vivemos. Porque está sempre em ordem. Porque quando nós fazemos uma pergunta de porquê, nós queremos automaticamente saber a resposta. Às vezes nós não estamos preparados para a resposta que Deus quer nos dar. Mas independente disso, a gente quer saber por quê. De natureza, o ser humano é muito curioso. Eu lembro, não esqueço disso, a primeira vez que eu ministrei aqui para a igreja, numa escola dominical, eu dei um estudo aqui para a igreja, os irmãos vão lembrar, e eu dei um estudo aqui sobre o nosso maior inimigo. Aí falei sobre batalha espiritual, ministrei, no final você falou: olha, você vai conhecer agora o seu maior inimigo. E aí eu vim aqui para o altar, um outro, né? Esse altar vai estar mais alto, né? O altar sempre tem lugar mais alto. E coloquei aqui uma caixa. Não sei quem lembra. Ele falou: você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente conhecer seu maior inimigo. Olha dentro dessa caixa ali. Tem uns que não queria vir, não. Falei: eu? Depois me morde ali, né? As pessoas estão cheias de barata, uma cobra ali dentro. E ao abrir a caixa, cada um olhava para dentro e tinha um espelho. Uns voltaram meio decepcionados do banco. Os outros, tipo assim: esse pastor não é sadinho. Mal chegou, já está fazendo pegadinha com a gente, né? Porque as maiores lutas que nós enfrentamos são conosco mesmo.
é um grande adversário. As hostes do mal são adversários terríveis, mas não são maiores adversários, porque todos eles já foram vencidos na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Deus já nos concedeu a chave da vitória. Aquele que está debaixo das asas do Senhor está seguro. Nenhum mal pode alcançar a sua vida, nenhuma praga pode chegar até a tua tenda, diz a palavra do Senhor. O maior inimigo somos nós, porque nós sempre andamos inquietos, questionadores e muitas vezes murmuradores. Por quê, Senhor? Eu creio que essa pergunta foi assim, clássica no coração. Aqui vamos voltando aqui para o texto, né? No coração dos judeus, amigos, os três irmãos aqui, Marta, Maria e Lázaro, porque a gente percebe nas páginas da Bíblia que tinha alguns amigos, Jesus tinha alguns amigos, né? Os seus discípulos eram os seus mais próximos, e Jesus foi deixando algumas, algumas amizades que marcaram o seu ministério. E algumas amizades que marcaram o seu ministério, entre elas está aqui, esses três irmãos. E era corriqueiro, comum no meio daquelas pessoas, que Jesus tinha um amor muito grande pela vida daquela família. Tanto é verdade que quando Lázaro estava enfermo, eles mandam chamar Jesus, que estava a alguns quilômetros de distância ali, avisando: olha, Lázaro, seu amigo, algumas Bíblias vai dizer seu irmão, ele está adoentado. Versículo 3 diz assim, do capítulo 11: as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Imagina você tendo um amigo, não vamos falar de parente não, amigão mesmo, e de repente você está enfermo, com uma enfermidade, alguém da sua família manda avisar o seu amigo, dizendo: olha, o seu amigo, aquela pessoa que você ama, está doente, e aquela pessoa não telefona para você, não corresponde, e muito menos vai ao seu encontro. E aí aquela pessoa que até então estava doente, passa-se alguns dias, a doença vai aumentando, e aquela pessoa vem a óbito, falece. O que passou no coração dessas irmãs? Porque Jesus não era só um amigo da família, Jesus era o Senhor dos senhores, e Ele poderia resolver o problema do amigo, daquele a quem elas entendiam que Ele amava. Senhor, aquele a quem amas está doente. Provavelmente quando elas mandam a notícia para dizer para ele: olha, Jesus, aquele que você ama, Lázaro, nosso irmão, está doente. Elas estavam querendo dizer, em outras palavras: Senhor, venha ao nosso encontro e nos socorre, porque Lázaro foi acometido de uma enfermidade muito séria, e nós precisamos do Senhor aqui agora. Porque na hora que a gente mais precisa, nas dificuldades da vida, é a hora que a gente mais precisa que os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, estejam do nosso lado, não é verdade? É nas horas mais difíceis, nas horas de dor, de luta, de tribulação, de angústia. É nessas horas que eu quero ver o sorriso daquelas pessoas que eu amo do meu lado. Claro também que eu quero ver os meus amigos nas horas das festas, das celebrações. Tanto que quando a gente comemora aniversário, quando tem uma programação específica, né, uma comemoração especial, a gente chama sempre os amigos. Mas na hora que você mais precisa, é aquelas horas que são mais difíceis. E o que Jesus faz? Jesus não vai ao encontro delas, não dá uma resposta. Quando Jesus ouviu, versículo 6, que Lázaro estava doente, ele simplesmente diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas quando ouviu o versículo 6 que Lázaro estava doente, o que ele fez? Ele permaneceu naquele lugar ainda por mais
não se preocupe. No coração de Jesus estava sob controle. Ele sabia o que estava para acontecer. Mas no coração das irmãs, não. No coração dos vizinhos de Lázaro, de Marta, Maria, também não. No coração dos judeus, os mais próximos, não. Então, provavelmente, os porquês começou a ser gerado no coração daquelas pessoas. Por que Jesus não veio? E aí, meu irmão, acontece o pior. A doença leva Lázaro à morte. Aí deve ter dado maior desespero neles. Talvez foi gerado no coração delas, das irmãs e das pessoas à volta, dizendo: poxa, que consideração é essa de Jesus? Jesus curou tantas pessoas desconhecidas, pessoas que nunca teve um contato, um convívio. Jesus cura aqui, cura ali, vai lá, vai pela montanha, atravessa cidades, vai em todos os lugares, abençoa tanta gente. E agora Lázaro, que ele disse que amava, está enfermo, ele não aparece aqui. Que falta de consideração. Acredito que esse deve ter sido o sentimento no coração das irmãs e também dos judeus. Por quê? Não é porque eu estou querendo fazer nenhum tipo de acusação contra eles, porque seria natural isso. Porque se isso acontecesse hoje, era a reação mais comum e natural que poderia acontecer no meio de duas irmãs e dos amigos mais próximos. A palavra do Senhor diz que Jesus permanece tranquilo, mas o coração das mulheres deveria ter uma luta muito grande. Por que, Senhor? Porque Jesus permitiu que Lázaro morresse. Porque Jesus não se ateve para o nosso convite, o nosso clamor, o nosso pedido que ele viesse até nós. Porque se pelo menos de lá onde ele estava, ele não orou para o nosso irmão e o curasse. Por quê? Por quê? Por quê? Os porquês fazem parte da nossa caminhada, irmãos. Então, quando você questiona, quando você passa um momento na sua vida e começa a levantar muitos porquês, não se sinta alguém de outro mundo, alguém que está pecando contra o Senhor. Você é normal. Amém? Repita comigo assim: eu sou normal. Sou normal. Glória a Deus. Que às vezes a gente pensa, pelo fato de a gente perguntar a Deus: por que, Deus? Não, eu não posso perguntar porque eu estou atacando o Altíssimo, estou transgredindo a lei do Senhor, estou incomodando o coração do meu mestre, estou duvidando dele. O que mais Deus deseja que saia dos nossos lábios sejam orações sinceras. Até mesmo aquelas orações que nós fazemos assim: Senhor, estou muito chateado, estou muito nervoso, que eu esperava receber isso do Senhor e o Senhor me deu aquilo, ou eu esperava ser abençoado pelo Senhor e o Senhor disse não. Mas eu não estou errado, pastor, em fazendo isso contra Deus. Errado estará você se fizer uma oração falsa, se sair dos seus lábios palavras que não procedem do seu coração. Você está revoltado contra Deus, mas nos seus lábios você está dizendo: sim, Senhor, eu te amo tanto. Senhor, eu estava esperando tanto passar naquele concurso, orei, jejuei, não passei, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Estou tão feliz. Senhor, eu lutei um ano inteiro, trabalhei um ano inteiro, servindo a Ti, no final do ano não alcancei nada, mas glória a Deus, estou feliz. Mentira, irmão. Que feliz o quê? Você está revoltado, você está frustrado, você quer chutar o balde, né? Você quer ficar nervoso. A oração que agrada o coração de Deus é a oração sincera. Não são as palavras que nós expressamos para o Senhor. Nunca na minha vida eu fiquei me preocupado com isso. Tinha um pastor lá na igreja, o pastor Pontes, bom, muitos aqui conhecem, foi pastor em Caratinga, pertinho de vocês, há muitos anos, quando o Elcio era jovem. Imagina, não é? É ou não é? Né? Quando o Elcio era jovem, então, ó. E eu gostava, porque ele foi pastor lá em Carlos Prates, na época eu estava sendo despertado para o ministério pastoral.
Deus estava me chamando. E aí eu lembrava que ele orava, e às vezes ele ficava, fazia oração lá na frente, e eu orava quase 10 minutos direto. Ele falou: esse pastor aí tem uma oração poderosa, como diz aí, oração, que é oração forte, né? Ele ora 10 minutos, não repete palavras, mas eu queria orar igual esse pastor ora. Aí eu orava lá: Senhor, abençoa a minha vida, minha casa, minha família. Qual é o menino que vai dormir? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Abençoa a minha vida, a vida da Júlia, a vida do meu pai, da minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Oração assim rápida, sem muitas palavras. Daí a pouco você volta na primeira palavra de novo. E eu ficava assim, né? Visualizando orações. E aí às vezes ficava treinando, né? Qual palavra que eu tenho que usar? Tinha um irmão lá na igreja que ele gostava de iniciar a oração assim: amantíssimo Deus, grandioso Pai. Ele pensava sempre assim. Irmão Itamar, abençoado, está lá até hoje. Então eu ficava às vezes pensando, né? Quais palavras são mais apropriadas para eu orar a Deus? Afinal de contas, Deus não é uma pessoa qualquer que eu chego para ela assim, conversa: e aí, cara, qual é? Né? E aí, meu amigo? Não, Deus é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Eu não posso me chegar a Ele de qualquer forma, eu tenho que me chegar a Ele de uma forma mais, sabe? E por muito tempo eu achei que a forma correta de você chegar a Deus era por palavras bonitas, por palavras bem colocadas. Isso faz parte e pode ser assim. Não tem errado, nada de errado você orar a Deus usando palavras bonitas. Não tem nada também de errado você chegar diante de Deus e simplesmente chorar na presença do Senhor. Não tem nada de errado você chegar diante do Senhor e fazer uma palavra ou uma oração do Pai Nosso, que você já orou tantas vezes. O problema é quando nós chegamos diante do Senhor sem estar com o coração sincero. Marta e Maria passaram alguns dias na expectativa de que chegasse até ela a notícia dizendo: Jesus está chegando na cidade. Depois que a notícia chegou até Jesus, Jesus ainda ficou naquele lugar mais 2 dias. Lázaro estava doente. Quando a gente está esperando uma notícia boa, irmãos, um dia parece uma semana, não é verdade? Quando você está ansiando no seu coração de receber uma resposta e não tem um dia dessa resposta vir, você fica ansioso, parece que uma hora não passa. Quando a coisa está boa, rapidamente faz. Alguém já esteve viajando assim, num lugar paradisíaco, maravilhoso? Uma semana passa assim rapidamente, não é? Quando você está no hospital, quando você está endividado, quando você está passando alguns problemas de saúde ou com relacionamento familiar, um dia parece uma semana, as horas não passam, parece que muda, né? O relógio parece que os cronômetros aqui param. Então imagina o coração dessas irmãs. Elas pedem alguém, algum mensageiro, dizendo: olha, ficamos sabendo a notícia que Jesus está em determinado lugar, vá até ele, avise ele que o nosso irmão Lázaro está doente. O mensageiro vai. Não sabemos quanto tempo demorou da hora que esse mensageiro sai da presença das irmãs até chegar a Jesus. E aí o mensageiro chega cansado: olha, estou visualizando a cena, tá? Vamos viajar até aquela terra, né? Vamos imaginar. Olha, Jesus, seus amigos, Marta e Maria, suas amigas, vão dizer para você que aquele a quem você ama, Lázaro, está doente. Não sabemos o que ele mais completou, mas a Bíblia diz isso. E ele volta. Jesus deve ter dado alguma resposta. Ele volta e quando chega, as irmãs dizem: ó, chegou ele. Não foi igual agora, a gente sai aqui, daqui a 20 minutos, meia hora, a gente está ali em Fabriciano, vai para Timóteo, né? E demoraram horas, dias às vezes de caminhada. Os mensageiros voltam e tragam a notícia para ela: olha, avisei Jesus. Provavelmente a pergunta que elas fizeram: e ele? Qual foi a resposta dele? Está vindo? Não sabemos o que os mensageiros deram no meu. Se eles falaram: olha, Jesus falou para vocês esperar. Jesus falou que está ocupado. Aí não sabemos qual a resposta foi dada. O que é verdade é que
houve uma negativa. Ele está aí? Não, ele não vem não. E aí começou a gerar no coração delas, a qualquer momento Jesus pode chegar. Ele está avisado, ele sabe, os mensageiros disseram para a gente que estiveram com Jesus e avisaram Jesus. É a mesma coisa quando nós oramos a Deus. Deus sabe o que você está passando, você está clamando, você está suplicando, e você tem certeza, porque a Bíblia diz que as suas orações são ouvidas pelo Senhor, e em nome do Senhor Jesus, não tem como falhar. Afinal de contas, o Senhor Jesus nos ensina a sua palavra. Se orar com fé, crer em nome de Jesus, o Senhor me concede. Os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, dizendo a respeito do templo em Jerusalém, mas também dizendo no tempo em que nos reunimos como culto a Deus. Passa-se 1 hora, passa-se 2 horas, passa-se 1 dia, 2 dias. Elas provavelmente estavam começando a ficar inquietas. Chega na janela toda hora, Jesus não aponta. Provavelmente já deve ter avisado algumas pessoas: se Jesus aparecer aí, me avisa, porque estamos esperando Jesus ansiosamente e nada. Aí eu entendo que as elas perguntam: por que Jesus não aparece? Por que Jesus não anda rápido? Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz que Marta e Maria estavam distantes a cerca de 3 quilômetros. Não é muito longe. 3 quilômetros. Está quanto aqui, irmãos? Qual bairro está 3 quilômetros? Elcio, você quer comigo na Giovanni? Está aqui, 3 quilômetros. Cariru? 3 quilômetros ali? Nossa, pertinho. Jesus está lá para ti, ele não aparece. Elas chegam no quarto, sei lá onde Lázaro estava, e encontram Lázaro morto. Mas o que deu errado? Jesus ama essa casa? Jesus nos ama. Nós avisamos Jesus. O nosso jovem, alguém da família, foi lá e falou com ele: por que ele não aparece? Talvez é assim conosco também. Quantas vezes você tem orado, tem clamado ao Senhor, tem buscado a Deus, e parece que Deus finge que não ouve. Veja bem, eu estou falando aqui da nossa visão. Não estou falando lá que Jesus está lá com os discípulos, porque lá com os discípulos Jesus disse: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Jesus falou com quem? Com os discípulos, mas elas não ouviram isso. Então eu estou primeiramente mostrando o outro lado, as irmãs com o irmão enfermo. De repente Jesus chega. No versículo 20 diz que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Está vendo que notícia qual? Ela não viu Jesus. Ela não estava na janela. Ó, quem está vindo lá com uma túnica mais branquinha. Deixa eu ver. Está escrito Jesus. É ele. Ela não viu. Ela ouviu que Jesus chegou. A notícia chegou. Marta, Marta, Maria, Jesus está chegando. Qual seria a reação natural nossa, meus irmãos, irmãs? A mesma reação que ela teve quando encontra com Jesus. Os judeus estavam ali perto, os amigos, os parentes. Já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Mais alguns dias, que nós não sabemos quanto tempo, que eles ficaram com Lázaro enfermo. Então já tinha alguns dias que elas tinham pedido os mensageiros para ir buscar Jesus. Passou alguns dias, Jesus não veio. Pelo que eu entendo aqui, tem pelo menos, deixa eu fazer umas contas rápidas aqui. Não vou fazer conta, não vou fazer bobagem. Sei lá, uma semana talvez, né? 2 dias pelo menos ele ficou lá ainda.
Não sei, vou arriscar aqui. Depois vocês fazem a conta em casa. Tá bom? Mas não foi menos que 4 dias. Isso é certo. Porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Correto? Nesse intervalo de tempo, Jesus já sabia da enfermidade de Lázaro. E Jesus chega numa calma, uma tranquilidade possível. Marta, quando ouve Jesus chegar, ela não fica esperando, ela vai ao encontro de Jesus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a ansiedade que toma o nosso coração é tão grande, que quando Deus não responde às nossas orações, quando nós clamamos, nós oramos, nós pedimos resposta da parte do Senhor, essa resposta não vem, a gente quer acelerar o processo, a gente quer o encontro de Deus. Deus está vindo com a resposta nas mãos, e aí eu vou rápido, igual aquele noivo, né? Apressado lá no casamento. Eu converso sempre com os noivos antes, né? Recentemente quem casou aqui foi a Vivian Douglas, né? Eu falei, Douglas, chegar aqui um dia, a Vivian tiver mais ou menos ali, você vai, tá? Aqui mais ou menos no terceiro banco. Normalmente o terceiro banco é um lugar bom, filma direitinho, a noiva já caminhou bem, né? Tem noivo, Douglas tem até que ver aqui na frente. Tem noivo que a noiva parece que está na porta e já está indo lá para buscar. Ela deu um passo da igreja, ela pisa e já vai lá no fundo. O pai da noiva teve nem o prazer de levá-la pelo corredor, de tirar umas fotos, né? No meio do caminho o noivo já está indo lá buscar. Rapaz, se apressar, fica calmo, fica aqui, espera, ela vai chegar até aqui. Mas que não acreditava que ia ter um casamento, né? Vai apressando. Às vezes nós somos assim. Deus está começando a sinalizar que Ele vai nos abençoar. Senhor, me dá aqui. E ela fez isso. Mas é interessante as palavras que ela tem com o Senhor Jesus naquele momento em que ela encontra com Jesus. O texto que eu li para vocês. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que eu vejo nessas palavras, que está por trás dessas palavras? Um misto de confiança de que Jesus tinha poder e autoridade para curar Lázaro, que até então estava enfermo, e um misto de dizendo assim, Senhor, quebrou o galho, nos decepcionou, porque o Senhor não veio, o Senhor não estava aqui. Talvez o nosso coração sente assim muitas vezes. Parece que Deus não está presente. A casa está bagunçada. Está tudo de perna para o ar. As coisas estão acontecendo tudo errado. Parece que Deus não está presente. Parece. Só parece. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que o Senhor pedir. Aí ela complementa. Aqui também dá 2 interpretações. Uma, de que ainda assim ela criava uma determinada expectativa que Jesus poderia fazer algo. 2, ela confiava simplesmente que Jesus estava presente. Isso era bastante para consolar o coração deles. Não sabemos qual a intenção do coração de Marta. Nem vou aqui arriscar, tentar saber o que passou no coração de Marta. Porque tem pregador que às vezes prega coisa que não está na Bíblia, né? Já brinquei com os irmãos um dia aqui, eu ouvi uma mensagem um dia, o pastor que pregou sobre as palavras que Jesus escreveu na terra, enquanto aquela mulher foi lançada a seus pés para ser apedrejada. Vocês lembram lá que Jesus estava escrevendo na areia? Uma mulher é pega em adultério, é lançada aos pés de Jesus, e Jesus está ali escrevendo na areia. Diz a Bíblia que estava desenhando, escrevendo. E aí eles falam, Jesus, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés manda matá-la. O que o Senhor diz? Jesus fala o quê? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele continua lá, desenhando, escrevendo. E aí o pessoal racha fora. Jesus levanta, vê a mulher ali e diz, olha, se eles não te condenaram, nem muito menos eu. Vai e não pegue mais. É isso que o texto diz. E eu vi de uma pregação do pastor falando que Jesus estava escrevendo na areia.
Jesus escreveu ali que Ele era o Senhor. Jesus também escreveu ali que... Acredita nisso? Não está nada escrito disso, né? Então o que a Bíblia diz aqui é que as palavras que saem dos lábios de Marta, dá para perceber que ela sente felicidade, alegria por ver Jesus ali, contar com a sua presença ali, mas ao mesmo tempo um misto de decepção, que Ele chegou tarde. E não era um dia depois da morte, não era algumas horas após a morte, 4 dias depois. Parece sinal de desleixo, não parece? Nem para o funeral Jesus veio. Amados, o sentimento no coração dessas irmãs muitas vezes é o nosso sentimento. Nós queremos a bênção de Deus, é para ontem. A resposta do Senhor para mim e para você não é para agora, para amanhã, semana que vem. Há muitos de nós que têm clamado a Deus e pedido a Deus. Não está dando mais não. Dá para segurar mais umas horas, mas acabou minha paciência. Não sei nem mais como orar. Meus joelhos já estão no calo. E é natural que isso aconteça conosco. Mas eu quero dizer para você que a mensagem que eu estou ministrando essa noite é sobre a ótica, a visão de Marta e Maria. Não é a ótica de Deus. Porque em nenhum momento nós vemos Jesus aqui preocupado. Jesus aqui ansioso. Pelo contrário, quando Jesus chega naquela situação, vê Marta direcionando essas palavras para ele. A resposta de Jesus é: o seu irmão vai ressuscitar. Por que Jesus diz isso para aquela mulher? Porque ali estava o que ressuscitava mortos. Ele poderia sim, de onde ele estava, lançar uma palavra dizendo: Lázaro, você que está doente a quilômetros de distância de mim, eu ordeno enfermidade, deixe Lázaro. Ele tinha poder para fazer isso, tanto como ele fez na vida do servo do centurião. Jesus também tinha poder e autoridade de chegar onde Lázaro estava, acamado, e dizer: Lázaro, levanta e anda, como ele fez com o coxo, como ele fez com a filha de Jairo. Ele tinha poder e autoridade para isso, se ele quisesse. Jesus também poderia, no funeral, quando o povo estava levando Lázaro para ser colocado aonde ele estaria no seu corpo, ele também poderia parar o funeral no meio do caminho, dizendo: Lázaro, levanta, assim como ele fez com a filha de uma viúva que estava saindo da cidade. Jesus entrando e encontrou com aquela viúva no meio do caminho. Mas Jesus tem e sempre terá autoridade sobre todas as coisas. Aleluia. Sobre todas as coisas. Para ele, uma enfermidade não é menor do que uma morte, e muito menos menor de uma pessoa que estava morta há 4 dias. Ele é Senhor, nada é impossível para ele. A nossa ótica natural haver desespero, levantar muitos questionamentos, muitos porquês. Louvado seja Deus pelas suas orações, que são sinceras. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Seja sincero diante de Deus quando você está por aqui. Seja sincero diante de Deus quando você está feliz, quando você está decepcionado, quando você não quer orar. É o que Deus mais deseja no nosso coração: sinceridade. Porque Ele não conhece só as palavras, Ele conhece o coração. E a Bíblia diz que a palavra ainda não chegou à nossa boca, e Deus já conhece a toda, porque Ele conhece os desígnios do coração. Não adianta, amados, fazer uma campanha de oração, orar e clamar ao Senhor, se aquilo não está sendo gerado do fundo da sua alma. Não adianta começar uma palavra de agradecimento a Deus se você não tem desejo, vontade nenhuma de agradecer. Talvez você faça isso por fé. Deus, olha, eu não estou nem um pouquinho afim de agradecer o Senhor, mas pela fé eu já vou começar a agradecer o Senhor. Só pela fé, porque vontade eu não tenho não. Amém. É isso que Deus quer ouvir de nós. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É a resposta que Marta dá. Aí eu creio que ela não tinha fé que Jesus ia ressuscitar por causa da palavra que ela dá. Ela é a irmã. Maria chega depois, pela palavra de Marta, dizendo: olha, Maria, o mestre quer falar com você. Ela levantou depressa, foi ao encontro de Jesus. E quando Jesus fala assim: vamos até o lugar onde vocês os colocou o corpo de Lázaro, o que elas respondem para ele? Já cheira mal. Ou seja, acabou, não tem jeito, Senhor. Obrigado por ter chegado tão rápido. Está mais rápido que o SAMU. O dia aconteceu um acidente lá em Esperança. Acho que é porque é Esperança, tá bom? Rapaz que estava bicicleta desmaiado no chão, na frente do cara, assim, achava de perigoso. Liguei para o SAMU. Está caído aqui no chão. Qual rua? A rua tal, porque desespera, rápido. Qual o seu CPF? Sei lá, qualquer um, aqui na rua aqui. Qual a referência do bairro? Daqui a pouco o cara morre. Falou, o cara caiu de bicicleta aqui, a moto pegou ele, caiu no chão, está todo cheio de sangue lá, caiu no chão, rapidinho mesmo. Eu vou olhar aqui no sistema e eu estou deslocando uma viatura para ele. Você fica desesperado lá de cá, o cara está lá só controle, né? Como do Giovanni. Não tem nada a ver com a história, né? Diabo? Nós somos assim, amado. Aí passou 20 minutos, o rapaz levantou, deram água para ele, sentou, já estava levantou lá, aquela cabeça no chão, sangrou lá no chão, já estava até montando a bicicleta dele, a roda dele toda lá, vai colocar a bicicleta para trás, ele estava indo para cá, chega a ambulância. Quem está ferido? Quem está ferido? O cara vai pensar que eu passei pegadinha para ele. Eu vi o cara estatelado no chão, sangue escorrendo, o cara caiu, olha lá o cara carregando com a bicicleta para o braço. Ainda bem que eu não falei quem eu era. É você, né? Que está falando, o cara está morrendo, o cara está andando aí. Meus irmãos, mas demorou uns 20 minutos para chegar. Se o cara dependesse daquilo ali, eu tinha morrido. O coração dela estava assim: que bom, o senhor veio para a missa de 7 dias. Misericórdia. Irmãos, apaga isso aí, perdão. Eu ouvi lápis. Vocês estão me entendendo? Eu talvez venha para consolar, para confortar. Beleza, que bom que o senhor veio, né? 4 dias, né? Fazer o quê, né? Meus irmãos, às vezes é assim conosco. A gente fala: Deus, obrigado por ter me dado essa bênção, mas agora já foi. Porque nós somos limitados, a nossa visão é limitada. Entende, irmãos? Nós somos humanos, nós somos limitados no nosso parecer, no nosso pensamento, nós somos limitados nas nossas intenções. A nossa fé é limitada, e se depender de tudo isso para Deus nos abençoar, nós não seremos abençoados. Nós dependemos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. É lógico, uma pitadinha de fé ajuda, mas Jesus disse: se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia falar para o monte, ele sair de um lugar e para o outro. Significa o quê, meu irmão? Que a nossa fé é muito menor que um grão de mostarda, é nada. A nossa fé não move nada. Eu tenho fé que aquele microfone vai sair dali com minha mão. Willie Guerra, o pessoal mais antigo lembra, né? Willie Guerra, o cara olhava para a colher, ela amassava assim na mão dele assim. Ficava ele e meu irmão lá. Dava dor de cabeça. E a colher ficava do mesmo jeito. Nem com a mão a gente conseguia dobrar. Nossa fé não move nada, mas precisamos exercer fé, precisamos exercitar a nossa fé. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não é a sua fé o referencial de algo
mudar, é a autoridade de Deus, é a graça do Senhor. Significa então que não precisa de orar? Não, você tem que orar para exercitar a sua fé, para ter mais comunhão com o Senhor, porque o grande beneficiário para aquele que tem vida de oração não é Deus. Deus não é mais Deus porque você ora muito. Deus não é mais poderoso quando você faz jejum. Deus será Deus, era, é e será para todo sempre. Você que é beneficiado no jejum, porque você se aproxima mais do Senhor. Você que é beneficiado na vida de oração, porque quando você ora, você se aproxima do Pai e agrada o coração dele. Aleluia. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por que, Senhor? Por que, Senhor, meu irmão? Muitos desses porquês não serão respondidos. Isso não traz conforto nenhum a nós, mas é uma realidade. Jesus aguardou o tempo que ele achava que deveria aguardar. Chegou na hora que ele tinha que chegar. Ele não chegou atrasado. No coração das irmãs ele estava atrasado há 4 dias, pelo menos, mas ele chegou na hora certa, porque ele estava ali para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele está presente neste lugar, ao seu lado, caminhando com você todos os dias. Mesmo que você ache que ele está demorando, que ele está tardando a bênção dele, ele está no tempo dele, para que o nome dele seja glorificado. Mesmo que o seu coração esteja ansioso, mesmo que a sua alma esteja abatida, mesmo que a sua fé esteja sendo julgada por ralo afora, Deus ainda está no controle e no domínio sobre todas as coisas. Mesmo que Satanás se levante furiosamente contra a sua vida, mesmo que o exército se levante contra você, Deus não deixou de ser Deus com você. Ele é seu Senhor, e Ele continuará controlando sobre todas as coisas. Jesus não é um robô. Ele não estava controlando a situação porque emocionalmente estava bem. Não, estou bem porque eu sei que eu vou chegar lá. Lázaro sai para fora e Lázaro vai sair para fora. Jesus também era homem. Jesus, quando chega, encontra Marta e Maria, todos os judeus ali naquele lugar, e elas desesperadas, angustiadas, há 4 dias. Versículo 35, o que diz aqui? Jesus chorou. No momento que você está chorando, pedindo algo, clamando ao Senhor, buscando algo da parte do Senhor, talvez você ache que Deus nem está te ouvindo. Talvez hoje você vai estar dizendo: Deus está me ouvindo e Deus quer realmente me abençoar. Além disso, Deus se importa com você. Ele sente o que você está sentindo. Não só sabe, porque Ele calcula o tanto do seu sofrimento, mas Ele sofre junto com você. Ele chora junto com você diante das lutas que você enfrenta. Ele se alegra com você nas horas onde você recebe a promessa e a bênção do Senhor. Deus é Deus, e Ele reage nas nossas vidas da mesma forma que Ele agiu no passado. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento.